Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila para falar mais uma vez de um jogo bizarríssimo, mais uma vergonha, mais patético, cara. Patético o empate de 1-1, Santo André 1, Santos 1. Jogo fora de casa, aí você fala, Santos não joga em casa, bababá. Cara, não importa, cara, a gente tá jogando contra um time que está em divisões inferiores e tem um elenco mais limitado. A gente não pode sofrer contra um time desses, e a gente sofreu. O Santos, sabe, no primeiro tempo o João Paulo fez 2 defesas difíceis de bola de cabeça com um time que estava jogando com 3 zagueiros. O Santos entrou com 3 zagueiros, entrou com o Joaquim, o Bauerman e o Maicon, e tomou 2 cabeçadas que o João Paulo tem que fazer 2 milagres, cara. Como é que pode, cara? Sabe, posicionamento que não deve ser treinado. Disposição dos jogadores também, assim, eu entendo que num momento ruim você vai ter menos disposição, porque você tá com tudo mais pesado, né? Tua cabeça tá pesada, o corpo tá pesado, a perna tá pesada, mas não tem como a gente ficar sofrendo desse jeito contra times inferiores, cara. Não dá, e assim, todo o respeito a esses times, porque são pessoas que trabalham, treinam, muitos sacrificaram muita coisa e sacrificam para poder jogar o esporte que elas gostam, viver disso e que tem qualidade, sabe? Não é porque o cara joga num time que joga Série B, Série C, que ele não vai ter qualidade. Ele sabe jogar. Pelo menos um certo nível de futebol ele sabe jogar para estar jogando numa equipe dessa. Só que não dá para o Santos, com o tamanho de elenco, o valor, o peso da camisa, o valor do elenco, o valor investido, os salários, a gente sofrer contra as equipes pequenas. Aí o Santos vai lá e contrata jogadores por pressão da torcida. Lembrem-se, a torcida pressionou, senão eu aposto que o Ruedo não ia contratar ninguém. E aí a gente tem que esperar jogadores voltarem de contusão, jogadores entrarem em forma, que acabaram de chegar, alguns já sendo sacrificados, jogados na fogueira, porque o Santos está precisando. Então tem jovens jogadores. O Ângelo, por exemplo, a gente sabe que ele tem qualidade, só que o cara já está na fogueira porque o Santos precisa e desde o ano passado ele está lá. E daí ele não tem um desenvolvimento completo, não tem jogadores mais experientes para segurar a onda, para dar tempo dele fazer esse desenvolvimento, um time que está num momento melhor para ele poder entrar com menos peso, podendo aprender, jogar, sabe? Não tem, só não tem. E aí é cobrado pelos torcedores como se ele fosse o Neymar. E não é o Neymar, cara. O Neymar, quando começou, oscilava igual o Ângelo, só que o Santos não estava numa fase tão ruim quanto essa. Tipo, o ano que o Neymar começou a jogar tava ruim, mas não tanto, cara. Não era bizarro desse jeito, sabe? Cara, o ataque do Santo André, sem se esforçar, tava parecendo um time profissional jogando contra o Sub-15, sabe? A zaga do Santos não se mexe, não se posiciona, não... a marcação não tem briga, não tem luta. E isso talvez doa mais, sabe? Porque, tipo, se a gente tem um time guerreiro, lutador, que divide e tal, pelo menos a gente vê luta, entrega e em alguns momentos a gente ganha. Fora que a fase é tão ruim que as coisas dão errado. Tudo dá errado. Teve um lance do Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa entrou no segundo tempo, teve que jogar de lateral porque o Felipe Jonathan saiu, porque tá voltando de lesão, muito tempo sem jogar. Que é muito emblemático, sabe? A bola tá assim, tá entre ele e o jogador de Santo André, só que tá mais pra ele. Ele pega e dá um carrinho pra tirar a bola. Cara, sem zoeira. Ele consegue tirar a bola, só que a bola bate no pé do cara que tava tudo torto, e o cara ganha e vai pra um lance de perigo. Daí o Lucas Barbosa tem que fazer uma falta que quase foi um pênalti, sabe? E assim, não foi a primeira vez, teve vez que ele limpava, tocava a bola e a bola ia parar no pé do jogador de Santo André. Aí, segundas bolas, cara, pouquíssimas que o Santos ganhou. Então, dava-se um chute pra frente, fazia-se um lançamento, a zaga do Santo André cortava, caía no pé do jogador de Santo André. Teve um momento no primeiro tempo que o Santo André ficou com a bola e o Santos nem viu a cor da bola. Sabe, o Santos rebatia pra frente, ia pra fora e nada da bola parar no pé, da gente construir jogada. Tanto que a única jogada boa do Santos no jogo foi o gol do Mendonça,
que aí teve uma boa jogada pela esquerda, o Lucas Braga chegou na linha de fundo, cruzou, o goleiro do Santo André chegou a tocar na bola, só que ela subiu. No que ela subiu, o Mendonça estava de frente, conseguiu ser mais ligeiro que o zagueiro, cabeceou e a bola entrou. Eu nem vi que a bola tinha entrado. Eu vi a hora que o Mendonça pegou ela lá dentro e se ajoelhou. Daí eu falei, foi gol. Porque eu não acreditava que o Santos ia fazer gol, porque não tinha feito uma jogada que preste no jogo. Foi a única jogada realmente boa, assim, boa, trabalhada e tal. Aí teve um chute do Lucas Lima no travessão, que foi uma jogada, assim, um pouquinho melhor trabalhada. Inclusive, a bola foi rolada para ele pegou de frente, sabe? Então, com gol aberto. Gol aberto, assim que eu digo, né? Espaço para poder chutar no gol, né? O goleiro tava no gol. Mas, assim, é muito pouco. E não dá para ficar o Odair dizer que não tem tempo de treinar, não dá para você dizer que não tem alternativas. Cara, o Santos agora, pelo menos, tem quantidade de jogadores. Qualidade já tá difícil de falar, e tá difícil de falar porque a gente não consegue ter uma análise. Aí faz um clássico que a gente não sabe se tava bom ou não, né? Porque não deu tempo de ter certeza disso. E para cair num jogo que não jogou nada. Não, o Santos teve 2 lances de criação. Chute do Lucas Lima e essa jogada do gol do Mendonça. Esses lances foram os únicos lances que o Santos realmente criou. Teve chute, teve um cabeceio, sabe, assim, algumas chegadas. Mas é só, cara, sabe? E é muito pouco. Assim, a gente com jogadores do ano passado, ou seja, sem os reforços desse ano, a gente já conseguiu criar mais. Em vários momentos, com o Diniz, com o Carille, até com o Orlando Ribeiro, cara, sabe? E a gente não acha um padrão, a gente não consegue. Aí o Odair fica testando, eu vou testar a formação X, vou testar a formação Y. Eu acho que não é questão de formação, cara, é questão de ter um conceito de jogo e entender uma coisa. O Santos hoje talvez deva jogar um jeito diferente, talvez o Santos deva jogar aquilo que eu falei, sabe? Vai jogar fora de casa, joga primeiro para não perder, depois joga para tentar uma vitória. E quando jogar em casa, joga assim, para ganhar e ganhar nem que seja de 1-0, sabe? Ganhar, retrai, fecha, prende mais a bola, volta todo mundo para trás da linha da bola, joga compacto. Se for jogar fora de casa, principalmente contra equipes mais qualificadas, joga fechadinho, linhas próximas, sai em velocidade. A gente tem jogadores de velocidade, o Ângelo é rápido, o Marcos Leonardo é rápido, o Lucas Braga é rápido, o Soteldo estando de volta é rápido, o Mendonça é rápido, o próprio Lucas Barbosa é um jogador que tem certa velocidade, a gente tem opções de velocidade para fazer esse time, o Pirani é um jogador rápido, a gente tem opções, só que a gente precisa ter um esquema de jogo, a gente não tem filosofia como time, e daí quando eu digo filosofia como time, eu tô falando de coisas ainda maiores, sabe? Eu tô dizendo assim de o que o Santos quer no futebol, né? Nesse momento, sabe? Não no futebol em geral, porque daí a gente já vai falar de DNA ofensivo e, cara, nesse momento a gente só quer DNA. Não precisa ser qualquer DNA que venha e ajude a gente a pelo menos ganhar alguns jogos, já resolve. Então, assim, mesmo que a gente não consiga ir tão profundo no que a gente realmente quer, mas o que a gente quer pro momento? Pro momento a gente quer ter um time estruturado que brigue e que não passe vergonha, cara. E a gente não consegue. Isso de filosofia. Aí, qual estilo de jogo a gente vai implementar? Cara, eu não vejo problema nenhum do Santos jogar, de repente, num 4-2-3-1, com o Lucas Braga de um lado tendo que voltar, e daí você põe o Lucas Braga porque ele tem essa entrega, e de repente você abrindo mão do Ângelo e pondo o Mendonça, porque o Mendonça também tem entrega, sabe? Eles talvez não sejam os melhores jogadores que a gente tem no elenco, talvez não, com certeza não, mas com certeza são os que mais correm, os que mais se entregam, os que mais tentam, não desistem, sabe? E aí você ter 2 volantes, é lógico, você pode ter um volante mais marcador e outro que pareça mais tal, para você poder ter um meia que dê uma certa qualidade. E não precisa ser um meia de criação, pode ser um meia atacante, sabe, que vai jogar mais perto do centroavante, sabe, tipo, você estruturar o time e daí jogar fechadinho, ou então fazer um 4-1-4-1, com 2 linhas de 4 bem fechadas e um volante entre as linhas ali para fazer essa cobertura da zaga, a saída de 3, que pode ser o Fernandes quando o Fernandes estiver bem.
E daí no meio você não precisa ter mega criadores, e nas pontas você precisa ter jogadores rápidos. E aí vai no que a gente tem, sabe? E parece que nenhum treinador consegue enxergar isso. Os caras chegam e falam, eu quero fazer X, eu quero fazer Y, não sei o que. Cara, arroz com feijão bem feito, a gente tá precisando comer um arrozinho com feijão nesse momento. A gente não precisa de camarão, a gente não precisa de filé mignon, a gente precisa de arroz com feijão bem feito, sabe? Ganhar desses times de 1-0, jogando fechadinho para tentar matar o jogo no contra-ataque não é vergonha nenhuma nesse momento. Ainda mais quando a gente pensa que vai ter Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. De verdade, cara, esse ano eu quero que a Sul-Americana não exista, cagar pra Sul-Americana, porque isso vai mais atrapalhar a gente numa luta de um brasileiro extremamente difícil. É um brasileiro que subiram muitas equipes fortes, que ou são estruturados financeiramente, caso do Grêmio, ou que estão com investimento muito grande, sabe? Cruzeiro, Vasco, Bahia. E a gente ainda tem times que já estavam na Série A se estruturando, cara. Além, claro, daqueles que já estão mais estruturados, né? Daí a gente fala da galera do dinheiro que tá nas cabeças, mas assim, times que não estavam tão bons, mas já tem jogadores de mais qualidade, esquema de jogo, sabe? Corinthians, o São Paulo, sabe, tipo, o Botafogo subiu, tem investimento, subiu, tá aí já, né, desde o outro ano. Então, assim, as equipes estão se estruturando, estão melhorando. Cara, até o Coritiba, cara. Até o Coritiba tá fazendo várias contratações, tá trazendo jogadores que o Santos hoje não consegue contratar. Sabe? O Coritiba gastou 20 milhões em contratações esse ano. O Santos gastou quanto? Eu não faço ideia e eu sei que não é nada para pagar agora, sabe? Tipo, vai pagar 20 milhões no Soteldo no meio do ano e provavelmente parcelado, né? Mas, assim, não faz sentido, sabe? Assim, e, assim, não é que não faz sentido porque o Coritiba deveria investir menos. Se o Coritiba conseguiu se estruturar, parabéns, sabe? O problema é que a gente não conseguiu se estruturar para poder fazer esses investimentos. E aí entra na questão do equilíbrio. A gente precisa ter austeridade, precisa sanear, precisa, cara. Todos os times que fizeram isso colhem bons resultados. O Palmeiras fez, o Flamengo fez, o Grêmio, apesar de ter caído, fez e, pô, foi campeão. Teve uma sequência boa de disputas assim, pelas cabeças e tal. Então, é o caminho, só que a gente precisa ter o equilíbrio. E aí, às vezes, vale a pena você fazer um investimento maior num jogador de mais qualidade para trazer um resultado maior. Então, por exemplo, quando o Santos estava cortando dinheiro, cortando gasto, o Corinthians estava numa situação relativamente parecida. Foi lá e trouxe Renato Augusto, Juliano, não lembro quem mais, mas assim, jogadores já do nível maior. O Corinthians se garantiu para classificar para uma Libertadores para ter renda maior e pagar esse investimento que foi feito. Enquanto o Santos só fez corte, não conseguiu trazer ninguém de real qualidade e a gente está cada vez, parece que piorando. E não vai sair disso. Sabe? Aí agora precisa de tempo? Precisa, porque tem um monte de cara novo, um monte de cara voltou. O Felipe Jonathan só voltou a jogar agora, o Joaquim estreou. O Dani Ruiz também estreou hoje. Então a gente precisa de tempo para montar o time e tudo mais, só que não dá, cara, não tem tempo. O Paulista tá aí, a gente tá com 10 pontos, brigando para não cair de novo, e daqui a pouco já tá começando o brasileiro e aquela briga, a gente precisa do time pronto pro brasileiro, assim, a gente precisa não cair no Paulista e o time estar pronto pro brasileiro. E de verdade, eu estou com muito receio. Muito, 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 muito. Eu não sei se eu quero mais ver jogo do Santos. É triste ter que falar isso, sabe? Porque a gente gosta, né? Tipo, a gente torce. Mas vontade zero de ver, porque sofrimento, raiva, angústia, melancolia. E dói, sabe? Tipo, parece que eu tô me expondo a uma sessão de tortura obrigatória. É isso. Galera, deixe sua opinião nos comentários. Vamos dividir a dor, a raiva, a frustração e vamos dividir a esperança. Vamos ter esperança pelo menos até o final e ver o que dá para fazer, o que torcer para pelo menos no próximo jogo o Santos entrar com vontade, com garra, disposição, coisa que nesse não entrou. Um grande abraço para vocês e para cima deles.